Bom dia a todos. Estamos retomando os trabalhos da audiência pública do monitoramento prisional virtual relativo ao habeas corpus 165.704. Saúdo todos os participantes, especialmente Dr. Carlos Vilhena, subprocurador-geral da República e representante da Procurador Federal dos Direitos Humanos. E sem mais delongas, passamos aos primeiros depoentes de hoje, Reinaldo Rossano Alves e Werner Abich-Rech, representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal. Com a palavra. Escuta. Bom dia a todos. Não se está escutando? Então, estamos retomando a audiência pública do monitoramento prisional virtual, habeas corpus 165.704. Saúdo a todos os participantes. Cumprimento especialmente o subprocurador Vilhena e passo, desde logo, a palavra aos representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal, que falarão inicialmente neste horário. Reinaldo Rossano Alves e Werner Abich-Rech. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem eu cumprimento a todos e a todas integrantes. Meu nome é Reinaldo Rossano, eu sou defensor público aqui do Distrito Federal e coordeno o Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do Distrito Federal. É uma grande honra estar participando dessa audiência pública e eu vou dividir o meu tempo com o meu colega Werner Resch, que falará sobre algumas questões relacionadas ao nosso sistema penitenciário. Eu vou me ater a um ponto específico, né, do nosso sistema, trazendo também uma proposta, né, para que seja encaminhada ao Supremo. E eu, inicialmente, eu sempre ouço, né, nas reuniões que nós fazemos aqui no Distrito Federal com as autoridades que compõem o sistema penitenciário do Distrito Federal, que o nosso sistema é um sistema modelo frente àquilo que nós encontramos no Distrito Federal. E eu sempre digo discordar dessa afirmação, porque o nosso sistema, esse nosso sistema é um sistema totalmente desumano, e esse sistema não pode servir de modelo para nenhum estado, para nenhuma unidade da federação. Eu cito um exemplo que sempre me acompanha. Eu participei de uma audiência pública na Câmara aqui Legislativa do Distrito Federal, e nessa audiência uma irmã de uma pessoa que tinha cumprido pena de 18 anos no distrito, aqui no ambiente carcerário do Distrito Federal, ela dava o testemunho dizendo o seguinte, que já tinha 2 anos que o seu irmão saíra do sistema, terminara de cumprir a pena, e ainda assim o irmão andava com as mãos para trás, de cabeça baixa, e almoçava e jantava sempre de cócoras. É o tal de procedimento que nós temos aqui no âmbito do Distrito Federal. Isso não é um sistema que ressocializa ninguém. Então, eu sempre afirmo que nós precisamos humanizar esse nosso sistema, mas eu queria me ater a um ponto específico. Em 2017, aqui no Distrito Federal, foi criado um grupo de trabalho acerca das tornozeleiras eletrônicas. E, na época, eu, participando desse grupo de trabalho, eu afirmei que eu tinha um temor de que acontecesse com as tornozeleiras eletrônicas o mesmo que ocorreu com a Lei 2.403 de 2011, as chamadas leis das medidas alternativas à prisão, que, na época, quando foi editada, né, disseram que seria uma lei que iria promover o desencarceramento, e nós vimos justamente o contrário. Ela não promoveu o desencarceramento e hoje dificilmente alguém que consegue uma liberdade provisória
sai de liberdade provisória sem uma medida cautelar alternativa à prisão. Ou seja, aquilo que foi feito para desencarcerar, acabou que foram impostas novas medidas para que essa pessoa conseguisse sair em liberdade provisória. No âmbito do Distrito Federal, nós temos vários problemas, mas um dos principais problemas que nós identificamos é em relação ao regime semiaberto. O nosso regime semiaberto, acredito eu, como a maior parte das unidades da federação, possui uma superpopulação carcerária, poucos agentes penitenciários ou policiais penais para trabalhar na ressocialização dessas pessoas presas. E hoje, aqui no Distrito Federal, eu consegui, junto à SEAP, levantar o número de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. Nós temos aqui 5.825 tornozeleiras disponíveis. Dessas 5.825 tornozeleiras disponíveis, nós temos a utilização de apenas 964. Dessas 964, apenas 323 tornozeleiras são utilizadas no âmbito da vara de execuções penais, sendo que nós poderíamos dividir essas 363 em umas 80, mais ou menos, em prisões domiciliares humanitárias, e o restante nós estamos aplicado aí a alguns condenados no regime semiaberto que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu digo isso porque, na nossa visão, seria perfeitamente possível que se aplicasse aqui no âmbito do Distrito Federal um regime semiaberto humanizado, como já existem em outras unidades da federação. Nós tentamos até, juntamente com o Ministério Público do Distrito Federal, nós tentamos a implantação desse sistema, porque nós temos aqui um presídio chamado Centro de Progressão Penitenciária, o Galpão, e esse presídio abriga, né, os condenados homens no regime semiaberto que possuem trabalho externo implementado. Eles trabalham durante o dia e regressam a esse presídio à noite. E esse presídio, de fato, é um presídio que nós temos condições lamentáveis, porque é onde nós temos problemas de tráfico de drogas no âmbito do presídio, nós temos homicídios externamente ao presídio. Então, nós tentamos, junto com o Ministério Público, que fosse aplicado para essas pessoas que estão cumprindo pena no regime semiaberto, com benefícios externos já implementados, a aplicação, então, de prisão domiciliar com a monitoração eletrônica. Infelizmente, nós não conseguimos, nem na primeira instância, nem na segunda instância aqui do Distrito Federal. E aí nós continuamos convivendo com um presídio superlotado, que é o CPP. Nós temos hoje presos no regime semiaberto que estão em presídios destinados a condenados em regime fechado, em alas separadas, mas na nossa visão continua sendo um regime fechado, porque eles não têm possibilidade de trabalho externo, apenas saídas temporárias. Então, a nossa proposta é que se tente, via Supremo Tribunal Federal, via CNJ, a aplicação de um regime semiaberto humanizado com tornozeleira eletrônica para esses condenados que estão cumprindo pena em regime semiaberto, com benefícios externos já implementados. Então, passo a palavra agora ao meu colega Werner para complementar. Bom, cumprimento a todos aqui que nos assistem na pessoa do ministro Gilmar Mendes, e eu gostaria de falar rapidamente sobre a minha função. Eu sou responsável na Defensoria Pública do Distrito Federal por inspecionar as unidades prisionais do Distrito Federal, e praticamente semanalmente eu vejo a realidade das unidades do Distrito Federal e afirmo para todos aqui que elas estão muito longe de um padrão que se alardeia como sendo o grande modelo nacional. Eu identifico aqui no Distrito Federal uma superlotação em algumas unidades, do ponto de vista global, de mais de 200%. E isso implica em vários efeitos nefastos ao cumprimento da pena, como é a questão do banho de sol, onde em várias unidades nós temos menos de 4 horas semanais divididas em apenas 2 dias, ou seja, em algumas unidades do Distrito Federal, os sentenciados ficam fora da cela
2 dias na semana para poder ter o direito ao seu banho de sol. Além disso, atendimento médico deficitário em várias inspeções, isso foi relatado. A questão das alimentações, porque tendo em vista que os contratos estão extremamente alargados do ponto de vista de quantitativo, eles acabam recebendo uma quantidade de alimentação, né, de marmitas em cada uma das unidades tão grande que a distribuição delas é quase que inviável, a ponto de essas alimentações, dessas refeições chegarem aos sentenciados ainda em condições de serem ingeridas. E entre tantas outras situações aqui, como a questão do racionamento de água em algumas unidades e a questão de vagas intramuros, tudo isso está sendo averiguado em procedimentos administrativos pela Defensoria Pública ou foram ajuizadas ações civis públicas, além até mesmo da questão da utilização dos impos de forma equivocada, do abuso da força, como nós já vimos, né, em imagens expostas ontem aqui na nossa audiência pública. E a solução proposta, só para encerrar, é a de, me unindo à voz do doutor Rodrigo Duque Estrada Roig, é a aplicação da tese números clausus, mas aqui, de forma subsidiária, eu proporia uma aplicação da cláusula do critério números clausus de forma mitigada, quando nós atingíssemos 120% da lotação de uma unidade prisional, como foi o índice usado lá no caso Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, e hoje no Distrito Federal nós já superamos em muito esse número. Então a ideia seria um gatilho de interdição automática da unidade, se utilizando desse critério números clausus de forma mitigada. Eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar nessa audiência pública e desejo uma boa tarde, um bom dia a todos. Obrigado aos doutores Reinaldo Rossano Alves e Werner Abich-Rech. Passo a palavra agora à doutora Carolina Barreto Lemos, representante do Laboratório de Estudos da Cidadania, Administração de Conflitos e Justiça da UNB, em parceria com o Laboratório de Estudos Etnográficos e de Antropologia do Amapá. Excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro relator, caros e caras, colegas expositores, bom dia. Sou pesquisadora do sistema prisional, vinculada aos laboratórios de pesquisa CAJU UNB e LAET Unifap. Passados mais de 30 anos do processo de redemocratização política no Brasil, os direitos civis da nossa cidadania continuam a ser sistematicamente violados. No âmbito do sistema de justiça criminal, pesquisas empíricas revelam que essa realidade se reatualiza diariamente em todas as suas dimensões, marcada pelo racismo estrutural e por padrões arbitrários e seletivos de atuação. No campo da antropologia do direito, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira associa esses dilemas de cidadania à convivência harmônica entre duas concepções antagônicas de igualdade no contexto brasileiro. A primeira calcada em uma noção abstrata de igualdade formal no plano da esfera pública, e a segunda caracterizada pelas diferenças ou desigualdades de tratamento no espaço público. Nesse mesmo sentido, o antropólogo Marcos Cardoso tem demonstrado a prevalência, tanto na sociedade civil quanto em instituições públicas, de uma concepção de direitos como privilégios de tipos morais, o que exclui de sua esfera de proteção sujeitos sistematicamente rotulados como bandidos, e tidos, portanto, como não humanos e matáveis, em contraposição à categoria trabalhadores e pessoas de bem. No contexto do sistema prisional, chamam a atenção as frequentes situações e práticas que descortinam processos estruturais de exclusão discursiva de pessoas presas e de seus familiares, processos fundamentais para a manutenção desse quadro sistêmico de violência. A exclusão desses discursos se dá pela proibição da entrada de meios de acesso à informação no cárcere, sejam esses jornais, revistas, documentos sobre o processo da pessoa, livros para lazer, manuais ou códigos de direito, ou mesmo materiais didáticos. A manutenção da incomunicabilidade de pessoas presas é outra estratégia institucional orientada ao seu silenciamento, o que no contexto da pandemia atingiu patamares absurdos.
Com a suspensão das visitas no sistema prisional, as pessoas presas por todo o país passaram meses absolutamente incomunicáveis, na dependência de troca de cartas que chegam a demorar 3 ou 4 meses para encontrar seus destinatários e cujo conteúdo é fortemente censurado, dificultando qualquer denúncia contra as práticas do sistema. As chamadas de vídeo ou telefone posteriormente implementadas em alguns, mas não todos os presídios do país, foram igualmente precárias e marcadas por estratégias de opressão. Em Minas Gerais, chamadas de apenas 3 a 5 minutos, que não alcançavam todas as pessoas presas no estabelecimento e em que eram mantidas algemadas e sob a vigilância atenta dos agentes de segurança. Quando adoecem com Covid-19, suas famílias não são informadas e atualizadas sobre seu estado de saúde, ou só o são quando chegam a óbito, ou quando já, em estado grave, precisam ser internadas. Práticas coercivas de silenciamento implementadas após episódios de tortura também são comuns. Em janeiro deste ano, 3 jovens presos no complexo penitenciário da Papuda, no DF, perderam um dos globos oculares após serem alvejados por balas de borracha a menos de 1 metro de distância. Depois do episódio, eles foram mantidos por cerca de 2 meses em isolamento, sem nenhum contato com a família, que só soube posteriormente que eles haviam perdido completamente a visão de um dos olhos. Outra forma de exclusão do discurso de pessoas presas e de seus familiares ocorre por meio da desqualificação e criminalização de suas falas. Natasha, uma mulher negra transexual, teve seu cadastro de visitante cancelado no presídio de Feira de Santana, no estado da Bahia. Questionada a administração prisional acerca dos fundamentos para o cancelamento do cadastro, a mesma informou que Natasha era reincidente em acionar órgãos de proteção a direitos humanos. A desqualificação da fala de pessoas presas e seus familiares é agravada pelo acionamento de uma noção singular de fé pública no Brasil, que desconhece em qualquer lugar do mundo como uma qualidade imanente aos próprios sujeitos que ocupam cargos na polícia e segurança pública e cujas falas, mesmo desacompanhadas de qualquer elemento comprobatório, ganham verdadeira presunção de verdade. A retaliação e imposição de castigos é outra prática institucional orientada a coagir pessoas privadas de liberdade a não denunciar abusos. Cleonice, uma interlocutora de pesquisa, que à época em que nos conhecemos cumpria pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, narrou em um dos nossos encontros que, certa vez, durante uma visita dos direitos humanos, ela gritou que a comida estava vindo azeda. E ela me disse, só foi os direitos humanos virar as costas, fui para o isolamento. E por isso, nunca mais falei nada. Pois sim, neste espaço, os direitos humanos só existem quando corporificados enquanto sujeitos concretos, após o que viram as costas e partem. A quem incumbe, portanto, o dever de fiscalização e como é possível exercê-lo se é negado às pessoas presas o direito fundamental de petição? Se em seus artigos 66 e 67 a Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da Execução Penal e à Promotoria o dever de fiscalização sobre os estabelecimentos prisionais, o que se verifica na prática é que esses poderes frequentemente se desincumbem de seu dever legal. A propósito, em setembro do último ano, a Associação de Magistrados de Minas Gerais fez uma nota de repúdio contra uma manifestação de familiares em frente ao presídio de Formiga, em que denunciavam diversas violações de direitos e práticas de tortura. Para nossa surpresa, na nota, a associação afirmou que o Poder Judiciário e o Ministério Público não têm qualquer ingerência sobre o sistema prisional. No ano de 2016, a magistrada Leila Curri, da Vara de Execuções Penais do DF, editou a Portaria 8, de 25 de outubro, em que impôs sérias restrições à entrada e atuação de órgãos de combate à tortura e promoção de direitos nas prisões, o que tem justificado o cerceamento da entrada de órgãos fiscalizatórios do Poder Legislativo e de peritos do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura nesses locais. De fato, quem faz na realidade cotidiana essa fiscalização são os familiares de pessoas privadas de liberdade. Como muito bem disse Priscila Serra aqui ontem, as famílias e a sociedade civil organizada em torno delas são os direitos humanos, razão pela qual é tão importante a sua representação nesta audiência.
e foi justamente a interrupção desse mecanismo informal de fiscalização que permitiu o aumento desenfreado de casos de tortura no sistema prisional durante a pandemia. Já na década de 80, o jurista Eugênio Raul Zaffaroni alertava para a irreversível deslegitimação do sistema penal a partir dos dados sobre sua realidade operacional e que fazem cair por terra os pressupostos dos discursos legitimantes da pena. Diante desse cenário, caberia ao judiciário duas opções: manter-se em negação, contribuindo à legitimação do sistema por meio de um discurso falacioso acerca de sua realidade operacional, o que serve a apenas ratificar a atuação racista, violenta e inquisitorial das polícias, ou assumir a deslegitimação do sistema pelos fatos da realidade e orientar a sua atuação para a limitação de sua violência e irracionalidade e para a preservação de vidas. Acredito que esta corte se posicione pela segunda opção, no intuito de reduzir os danos sociais da criminalização e do encarceramento. Para tanto, é fundamental a implementação de mecanismos de controle social sobre o cárcere, em conformidade com a noção de cooperação da comunidade consagrada no artigo 4º da Lei de Execuções Penais. É, assim, urgente encampar reformas conducentes à abertura do cárcere à sociedade, como a regulamentação de visitas ao cárcere pela sociedade civil, a remodelação dos conselhos de comunidade, para transformá-los em instrumentos de monitoramento do cárcere, implementados e controlados diretamente por familiares de pessoas presas. A obrigatoriedade de que todos os relatórios de fiscalização sobre o sistema prisional, elaborados pelos poderes públicos e órgãos de combate e prevenção à tortura, sejam publicizados, de modo a garantir absoluta transparência. Vedação à restrição de entrada de livros, revistas, jornais e outras formas de acesso à informação no cárcere. Por fim, é preciso questionar a afirmação feita aqui ontem a respeito da pretensa redução da população prisional. Não existe tal redução. Na data de hoje, o Banco de Monitoramento das Prisões do CNJ mostra o número de 908.670 pessoas privadas de liberdade, aproximando-se da previsão chamada aqui ontem de fantasiosa de 1 milhão de pessoas presas. Então, fazendo cor as minhas companheiras da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, ressalto que essas medidas que citei só serão eficazes se combinadas com políticas sérias e massivas de desencarceramento, pois só a redução do sistema penal é capaz de prevenir e reduzir as feridas e o sofrimento social causados pelo cárcere. Muito obrigada. Obrigado, doutora Caroline, pela sua contribuição. Passamos agora a palavra à doutora Liliana Maria Cabral de Barros, representante da Frente Nacional pelo Desencarceramento de Pernambuco. Bom dia. Eu saúdo a corte em nome do ministro Gilmar Mendes e parabenizo pela abertura do diálogo. Saúdo também os movimentos sociais que estão nos acompanhando e também as pessoas auto-organizadas. Eu participo da Frente pelo Desencarceramento de Pernambuco, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Fórum Popular de Segurança Pública aqui do Estado. Falar de cárcere, preciso ressaltar, mais uma vez, que o Brasil é o terceiro país em população carcerária. E isso vem se perpetuando, né? Então, minha fala começa ressaltando esse dado tão lamentável do nosso país. Dessa população, 41% privada de liberdade não tem condenação definitiva. É um dado do CNJ. Os processos são lentos, para não dizer parados, agravados com a pandemia. Vou falar agora do meu território, que é o estado de Pernambuco. Pernambuco tem a terceira maior taxa de superlotação dos presídios. Na primeira quinzena de maio, eram mais de 33.500 pessoas privadas de liberdade, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública. Dessa população, 42,44% não tem condenação definitiva, quase metade dessa população do estado. É um estado que não cumpre o cômputo em dobro no Complexo do Curado, que é um espaço, se os presídios são desumanos, no estado de Pernambuco, o Complexo de Curado é 3 vezes mais desumano, completamente desumanizado. O estado não cumpre uma determinação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos desde 2018. É um estado que tem o Prêmio Pacto pela Vida.
Que prêmio é esse? É você bonificar ou gratificar a polícia para bater uma meta de prender pessoas mensalmente. E quando chega o dia da meta, você vai prender de onde? Das comunidades pobres e negras do Estado, porque o corpo negro ele é alvo de bala perdida. Porque o corpo negro é para ser encarcerado. Então, você bate a meta, basta você chegar nas comunidades pobres e negras do Estado. É um Estado que, no dia 29 de maio, estava havendo um ato pacífico, fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato, e a polícia covardemente enfrentou esse ato pacífico, deixando sequelas permanentes em 2 pessoas. Esse é o Estado que nós temos aqui em Pernambuco. E eu tenho um filho preso. Meu filho está preso, vai fazer 4 anos em setembro, também não tem sentença definitiva. Continua também nessa estatística. Cada vez que eu entro no presídio, eu entro numa senzala. Porque no presídio só tem preto, pobre e a maioria jovem. Porque nós sabemos, infelizmente, que a desigualdade no nosso país ela é gritante. E quem tem dinheiro encontra subterfúgio não chegar no presídio. Quando chega com enormes privilégios. Essa é a realidade não só de Pernambuco, mas do Estado brasileiro. Se eu for... e a senzala, né, como vocês leem em livro de história, né, você não tem direito à saúde, você não tem direito à educação, os maltratos eles são permanentes, e se você for da população LGBT, triplique os maus tratos e os descasos do Estado. Se eu for fazer referência ao presídio feminino, nós vivemos num Estado que é racista e é machista. Os presídios masculinos, as filas são enormes, de mães e mulheres com suas sacolas pesadas para levar alimento e roupa para os seus filhos ou companheiros. No presídio feminino, essas filas não existem. Porque a mulher também é perversamente julgada pela sociedade quando chega a ser privada de liberdade. E também a maioria são pobres e negras, né? Esse é o retrato dos presídios brasileiros. E as mulheres têm necessidades especiais, as mulheres precisam de absorvente mensalmente, e elas não têm. Usam qualquer material que tenha a sua mão durante o período menstrual. São pessoas que são afastadas de suas crianças quando estão no sistema prisional. A dor, ela é triplicada. O acesso ao absorvente, na maioria das vezes, vem dos movimentos sociais que fazem campanhas para conseguir absorvente ou produtos de higiene para que chegue até a mão dessas mulheres, que era um dever do Estado. Se for falar dos adolescentes e jovens privados de liberdade, acrescente aí os hormônios efervescentes de pessoas amontoadas nos espaços superlotados, com efervescência dos hormônios da idade aflorando. Que políticas temos de ressocialização para essa população? Não vou me deter aos maus tratos, porque eu estaria sendo redundante das falas anteriores à minha. Mas quero falar de um ambiente de desumanização que existe no país. Quero referendar uma coisa que foi muito pública, uma apresentadora, Xuxa Meneghel, quando coloca que fazer experiência para produto de beleza, né? Que é feita com animais, que eu também acho que não deve ser feito, mas por que não fazer com quem é privado de liberdade? Esse é um senso comum que, infelizmente, existe no país, até que não chegue perto da sua casa. Até que não tenha um filho seu ou seu marido com os pés a entrar no sistema prisional, seja no Brasil ou fora do Brasil. Porque quando você se vê numa situação como essa, seu olhar em relação a direitos humanos, ele se modifica, porque chega perto da sua casa. Não existe no país uma política para a juventude. Não existe no país uma política para as drogas. Existe uma política de encarceramento, que já é extremamente perceptível que não funciona. Para que mais presídio? Para superlotar? Se você não faz políticas, você só encarcera a população pobre e a população negra. Vivemos tempos atuais extremamente... um ambiente muito perverso para o Estado brasileiro. Um ambiente de militarização.
Um ambiente que ainda hoje se discute a excludência de ilicitude. O que é que nós estamos vivendo nesse país? E quem é que sofre na pele? É o povo preto e pobre que vai ser encarcerado, como está sendo hoje. Temos também, infelizmente, umas falas que diz que temos que prender para ter menos bandidos nas ruas. Quem são esses bandidos, né? Quem você consegue encarcerar, que é a senzala, como eu coloquei no início da minha fala. E eu quero encerrar deixando aqui uma reflexão. Qual a segurança pública que nós queremos? Essa que está aí, ela está visivelmente falida. Ela só encarcera. Ela não socializa. E ela não encarcera qualquer pessoa. Meu filho está lá há 4 anos, sem ser julgado. Se eu vivesse em outra condição econômica, provavelmente eles teriam em outra condição. Então, deixa essa reflexão para a corte e para quem está nos ouvindo. Que segurança pública que nós queremos para um país que é o 3º em população carcerária do mundo? É lamentável, minha gente, mas só sabe quem vive na pele. Minhas saudações à corte, minha saudação a quem nos escuta e deixo essa reflexão. Bom dia para vocês. Obrigado, doutora Liliana, por essa exposição, certamente muito tocante. Eu passo agora a palavra aos representantes do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Luísa Maim, então, Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues e Fernanda Maria da Costa Vieira. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem estendo e cumprimento a todos os presentes. Desde ontem nós estamos debatendo os limites do habeas corpus 165.704, mas, na verdade, o que estamos debatendo é o parâmetro desde a DPF 347, um reconhecimento de um estado de coisas inconstitucionais quando nos deparamos com o nosso sistema carcerário. E pensar nesse estado de coisas inconstitucionais é pensar, na verdade, que a hiperinflação carcerária ela é produto direto de uma cultura do encarceramento. Se a gente consegue entender a cultura do encarceramento dentro das instituições, como nossos executivos, que apostam numa autonomia do campo da segurança, que reduzem as verbas dos programas sociais e apostam nas verbas dos programas penais, se a gente consegue ver essa cultura do encarceramento dentro do nosso legislativo, né, que com seus pacotes anticrime vem apostando no aumento das penas, ao mesmo tempo em que reduz a possibilidade de progressão, apostando no regime fechado como único modelo ideal para o cumprimento de pena, a gente reconhece também que esse debate, né, da cultura do encarceramento dentro do sistema de justiça é um enorme debate que precisa ser feito. Quando discutimos a tentativa de redução da população carcerária, e a Lei 12.403, já mencionada, que instaura as medidas cautelares, ela nos trouxe uma sensação de que ali poderíamos ter uma redução a partir da aplicação de outro parâmetro. Isso não ocorre, e não ocorre em grande medida porque o nosso sistema de justiça ele possui aquilo que o Luiz Alberto Vará fala de um senso comum dos juristas, uma aposta da política de encarceramento, como força motriz da ação do sistema de justiça. A gente queria trazer aqui um debate, inclusive no Rio de Janeiro, como um modelo, desse tipo ideal, dessa cultura do encarceramento que nós vislumbramos na súmula 70. A súmula 70 ela legitima as decisões judiciais condenatórias quando a única testemunha que se apresenta no processo é uma autoridade policial. Essa súmula 70, ela gesta um encarceramento massivo na medida em que ela vai produzir o paradigma de que, para a pobreza, e temos clareza de que o sistema carcerário, o sistema penal, o sistema punitivo, ele se volta para o público negro e pobre do nosso país, para essa pobreza, uma pobreza também da instrução criminal.
Temos uma autoridade policial que não investiga porque se sente satisfeita a partir da fala policial. Temos um Ministério Público que sempre encontra justa causa para a promoção da denúncia. E temos um corpo de magistrados que encontra motivação para a sua condenação a partir apenas das falas do sistema policial. Portanto, essa cultura do encarceramento ela precisa ser debatida, porque, no limite, é ela que vai produzir o refreio das tentativas do Supremo de garantir, né, que o sistema carcerário seja adaptado à moldura constitucional. Quando a gente lê a Resolução 369 do CNJ, que tenta condicionar o sistema judicial, né, as garantias trazidas pelo HC 165.704 e o HC 143.641, a gente observa que foi colocado ali a ideia da absoluta excepcionalidade. E a gente entende que a definição do que seja absoluta excepcionalidade ela vai ser construída pelo intérprete judicial. E sabemos que, na interpretação judicial, a excepcionalidade ela se dá em diversos momentos. Por isso, é preciso debater aqui a partir do parâmetro também do artigo 7º dessa resolução, que aposta na possibilidade de um diálogo entre o sistema de justiça, a academia, movimentos sociais, para que a gente possa reverter essa hiperinflação carcerária, ao mesmo tempo garantir, né, esse limite do sistema carcerário a partir da Constituição. Passo a palavra para a colega Luciana Botet. Bom dia a todas e todos, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem saúdo em nome dos demais presentes. Nós partimos dessa visão da universidade, trazendo aqui pesquisas, reflexões, mas eu não poderia deixar de mencionar a importância da participação, né, de pessoas sobreviventes do cárcere e seus familiares, e ao final passaremos um vídeo também. A declaração do estado de coisas inconstitucionais, já feito por esse Supremo Tribunal Federal, na verdade, apenas reconhece algo que é inerente ao nosso sistema penitenciário desde seus primórdios, né? Nós nunca tivemos algum tipo de prisão humana ou minimamente garantidora de direitos. Nós temos leis até bastante avançadas, a Lei de Execuções Penais da década de 80 é uma das leis mais avançadas que temos no mundo, mas ela efetivamente não é cumprida. Então, ao estarmos aqui presentes hoje, falando sobre o sistema penitenciário, acima de tudo, nós estamos falando de leis que não se cumprem, para além até, o que já seria por si só básico, a Constituição não ser cumprida. Então, nesse sentido, nós temos o prisões da miséria, essa expressão de prisões da miséria bem caracteriza, né? A maioria das pessoas presas não praticou crimes violentos, não precisaria estar presas, né? São pessoas pobres, com baixa instrução, são pessoas, acima de tudo, pessoas negras, são homens, são mulheres. E eu também queria aqui aproveitar para refutar qualquer tipo de afirmação contrária de que teria havido redução do encarceramento. Os dados não mostram isso e é essencial que se reafirme nesse momento. Mas o que motiva, e esse é um dos trabalhos que temos realizado nos últimos anos na UFRJ, onde eu e a professora Fernanda somos professoras, por meio do Laboratório de Direitos Humanos também, é a relação entre o encarceramento e a guerra às drogas, e acusações de tráfico. Nós acompanhamos as condenações, os dados, e a gente consegue mostrar que é o aumento do encarceramento por tráfico que está sendo o grande combustível desse encarceramento. E aqui também aproveito, na presença do ministro Gilmar Mendes, para chamar a importância da continuidade do julgamento do recurso extraordinário número 635659, lembrando que esse caso que debate hoje a descriminalização do usuário de drogas, e que também pretende questionar essa questão mesmo da quantidade, da diferenciação entre usuário e traficante, esse caso se iniciou, e a Defensoria Pública de São Paulo trouxe aqui para o Supremo, com um flagrante de uma pequena quantidade de maconha, de 3 gramas de maconha numa cela. Ou seja, esse mesmo sistema também não consegue impedir que pessoas usem substâncias. Eu vou pedir, então, para daqui a pouquinho passar o vídeo que nós trazemos.
e dizer que o judiciário não pode ser uma estátua de justiça com venda nos olhos. Ele tem que olhar para o sistema judiciário, reduzir danos, desencarcerar e garantir a aplicação da lei e da Constituição. É o que nós pedimos. Agora o vídeo, por favor. Sou Eliane, faço parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro. Nessa audiência, eu gostaria que um ponto de pauta fosse abordado que é de extrema importância para mim, que é a súmula 70, pois sou moradora de favela, mãe de um jovem negro que teve a sua vida atravessada, a sua liberdade privada, baseada na súmula 70. Após uma operação policial na favela em que eu moro, meu filho foi encarcerado e a sua condenação foi baseada na súmula 70. E assim como meu filho, muitos jovens, moradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro, vêm sendo sentenciados e condenados. E só após o julgamento em segunda instância que foi verificado que as provas apresentadas, a materialidade da prova, não condizia com a palavra dos policiais. E eu gostaria, senhor ministro Gilmar Mendes, que o senhor tivesse um olhar para a súmula 70, pois assim como meu filho, muitos jovens vêm sendo aprisionados e eles ficam em cadeias públicas superlotadas, ficam lá por quase um ano e por muitas e muitas vezes, no final do processo, esses meninos são inocentados. E são inocentados porque essa prisão foi baseada na súmula 70. E após o julgamento da prisão, é sempre verificado que as provas apresentadas não condiz com o relato dos policiais. Então, por isso que hoje eu aqui faço esse apelo, para que o senhor, como os outros ministros, tenham um olhar para esta súmula, que há tanto tempo vem nos encarcerando. Agradeço a exposição das doutoras Luciana e Fernanda, e passamos agora a palavra ao doutor Leonardo Biagione de Lima, defensor público do Estado de São Paulo, que representa a Defensoria Pública do Estado de São Paulo nesta audiência. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria aqui de cumprimentar o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes pela importante iniciativa em se descortinar as mazelas do cárcere, promovendo esse amplo debate em uma audiência pública. Me apresento aqui, sou coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, junto com os colegas Tiago Cury e Matheus Moro. Núcleo esse que tem como uma de suas principais atividades a realização de inspeção nas unidades prisionais paulistas. Importante dizer que é uma política da Defensoria Pública de São Paulo, sistematizada desde 2014, tendo já realizado nesse período 206 inspeções nas unidades prisionais paulistas, com ingresso em todos os locais de aprisionamento para verificar essas diversas violações que foram trazidas na audiência pública, tanto ontem quanto hoje, in loco. Assim, o objetivo da minha fala vai centrar, a partir dos dados extraídos dessas inspeções, trazer alguns cenários concretos dessa tragédia no estado de São Paulo, que infelizmente encarcera 1/3 da população privada de liberdade de todo o país, majoritariamente negras, onde nenhum, infelizmente, dos direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro é garantido. Gostaria aqui de iniciar em relação à saúde, em que pese então tenhamos a elaboração de uma política nacional de atenção integral à saúde no sistema prisional desde 2014, passados 7 anos, verifica-se que nenhuma das 178 unidades prisionais paulistas conta com uma equipe mínima de saúde nos termos da portaria interministerial, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Apenas 1/3 das unidades prisionais aqui em São Paulo possuem médico, conforme o levantamento realizado por este núcleo, em que pese mais de 50% das pessoas presas sejam jovens, isto é,
entre 18 e 29 anos, uma pessoa morre a cada 19 horas atrás das grades aqui em São Paulo. É um massacre mensal. Em plena pandemia, é preciso dizer, o Estado de São Paulo cortou 14 milhões no investimento destinado à saúde no cárcere, conforme dados da plataforma Justa. No que se refere ao direito à alimentação adequada, são várias normativas que garantem tal direito, inclusive sob o prisma constitucional, e o próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, em 2017, editou a resolução número 3, que regula a prestação de serviços de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade, dispondo, por exemplo, deveriam ser as refeições ofertadas em horários regulares, minimamente 5 refeições ao dia, elaborando-se cardápios conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde, estabelecendo inclusive valores energéticos para elas. No entanto, o que se observa é exatamente o contrário. Nenhuma unidade prisional oferta essas 5 refeições recomendadas pelo CNPCP, e a imensa maioria das unidades prisionais paulistas tão somente oferta 3 refeições ao dia. Percebe-se uma ausência generalizada de frutas, verduras e legumes. Os próprios valores gastos por refeição deixam isso claro, conforme a compilação realizada por este núcleo especializado de situação carcerária, tem-se hoje uma média de R$ 1,40 gasto por refeição por pessoa presa no estado de São Paulo. Também percebe-se um longo jejum forçado, mostrando-se que o horário de oferecimento das refeições não tem sido regular. Isso porque o jantar, que é a última refeição, em regra é servido à tarde. Na verdade, não em regra, mas em todas as unidades é servido à tarde, em regra entre 4h30 e 5 horas da tarde. E a próxima alimentação será apenas no dia seguinte, no café da manhã, por volta de 7 horas. Ou seja, há um intervalo forçado entre a última refeição de um dia para a primeira do dia seguinte, entre 14 e 15 horas. Isso sem contar a trágica situação das pessoas que vão para audiências judiciais, uma vez que deixam o estabelecimento prisional no período da manhã, retornando muitas vezes somente no período noturno, ficando muitas vezes 24 horas sem alimentação. Também pessoas que são presas em flagrante vão à delegacia, passam em audiência de custódia para somente depois irem para o estabelecimento prisional, onde receberão alimentação cerca de 48, 72 horas após a prisão, conforme dados que foram coletados por essa Defensoria Pública. Em relação à assistência material no cárcere, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária também editou uma resolução número 4 de 2017, que prevê quais seriam os itens de higiene mínimos a serem ofertados à população prisional, bem como a frequência de reposição, assim como as vestimentas. No entanto, o que se verificou no levantamento realizado nas inspeções deste núcleo é que 70% das unidades não fornecem sequer sabonete, o item tão básico, de forma suficiente. Para se ter uma ideia, um exemplo aqui, no Centro de Progressão Penitenciária 2 de Bauru, nesse estado onde foi realizada uma inspeção em 2019, verificou-se a entrega de uma média de 2,3 sabonetes por pessoa no ano. Também, essa situação que se agrava num período de pandemia, onde a medida de prevenção da proliferação da Covid num espaço tão insalubre como no sistema prisional, em que já seria muito difícil pensar-se numa prevenção, seria a própria higienização. No entanto, durante uma inspeção realizada esse ano, em março, no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, verificou-se 7 presos dividindo um sabonete no mês. Também, penitenciária de Cerqueira César, onde não havia entrega de sequer uma camiseta por pessoa presa no ano, 4 sabonetes tão somente no ano. Queria aqui relatar também uma violência de gênero que ocorre nessa distribuição e o fornecimento de assistência material, como já foi trazida por alguns aqui, que é em relação à não entrega de absorventes. 1/3 das mulheres relatou não haver a entrega de absorventes. Dados de abril deste ano, fornecidos pelas próprias unidades prisionais do estado de São Paulo, demonstram que 75% das unidades prisionais paulistas não fornecem absorvente em quantidade necessária às mulheres, chegando ao ponto de algumas unidades de São Paulo entregarem somente 2, 3, 6 unidades de absorventes por mês, em média, enquanto deveriam entregar ao menos 15. Restando notório, como já foi dito aqui, o uso de miolo de pão ainda com absorventes em presídios femininos. Ressalto aqui o estado precário dos colchões, que na verdade aqui no estado de São Paulo não são colchões, mas laminados de espuma, de pouca durabilidade, em que 81% dos próprios diretores disseram não haver cama para todas as pessoas presas no estado. Quase metade dos presos disseram não haver sequer colchões. Então essa ausência completa de itens de higiene, roupas e alimentos só são supridos
pelas familiares, né, através de jumbos e sedex de pessoas majoritariamente pobres que têm que arcar com esses custos para manter seus familiares presos. E aqui em São Paulo se agrava a interiorização dos presídios, onde no oeste paulista é que se concentra a maioria das unidades prisionais, enquanto a maioria da população está concentrada na capital e região metropolitana, de modo que esses familiares têm que percorrer longos deslocamentos com jumbos pesados, chegando em hospedagens precárias e muitas vezes sequer saber se vão ingressar na unidade prisional para entregar esses pertences a seus familiares. Ressalto aqui também, conforme dados da plataforma Justa, o Estado de São Paulo cortou, o ano passado, durante a pandemia, 31 milhões para aquisição de produtos de higiene. No que concerne o fornecimento de água, que pese também o amplo arcabouço jurídico que garanta esse direito à água, um bem essencial à própria vida humana, inclusive em casos de guerra, como existe em protocolos internacionais, vê-se a prática do racionamento de água nas unidades prisionais. Somente em 13% das unidades prisionais inspecionadas não foi verificado o racionamento de água. E durante a pandemia isso se mantém. 85% das unidades prisionais inspecionadas durante a pandemia faziam racionamento de água. 50% das unidades prisionais oferecendo menos de 8 horas de água em celas que chegam a ter 40 ou mais pessoas. Trago um exemplo prático. Em junho do ano passado, realizada uma inspeção na penitenciária 2 de Sorocaba, verificou-se o fornecimento de 1h30 de água por dia, em celas que tinham cerca de 20 pessoas. Isso dá uma conta de 4 minutos e meio por pessoa por dia para usar a água. Queria aqui ressaltar também, em relação ao banho de sol, nas inspeções verificou-se a ausência da garantia das 2 horas para todas as pessoas presas no que se refere ao direito ao banho de sol, ou seja, numa situação pior que o regime disciplinar diferenciado trazido da Lei de Execução Penal. Situação essa que apenas foi revertida, mas ainda não implementada após a impetração de um habeas corpus, o habeas corpus 172-136, no STF, de relatoria do ministro Celso de Mello, contou com um brilhante voto de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Nesse cenário, então, de catástrofe, que já foi definido pelo próprio STF como um estado de coisas inconstitucional na DPF 347 em 2015, e apesar disso, infelizmente, não se evolui para uma mudança desse cenário. E pior, tem-se percebido diversos retrocessos, e aqui que está a negativa de distribuição de habeas corpus coletivo no estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça, não havendo, então, sequer seu processamento, impedindo com isso a regularização de situações uniformes de modo célere, contrariando inclusive a jurisprudência deste tribunal. Então, penso aqui que é necessário mais que essa declaração de coisa inconstitucional e tenha-se medidas efetivas para combater essa barbárie. Espero-se assim, finalizando a minha fala, que essa histórica audiência pública promovida por Vossa Excelência permeie a mudança desse cenário que passa minimamente por essa reformulação da política criminal, passando pela política de drogas, a desproporcionalidade da pena privativa de liberdade em crimes sem grave ameaça ou violência, que é a maioria hoje da população encarcerada, respeito das decisões dos tribunais superiores, sobretudo os habeas corpus coletivos e súmula, citando aqui, Vossa Excelência, a súmula vinculante 56, que no seu texto traz o recurso extraordinário 641-320, que prevê a necessidade de haver uma progressão antecipada de regime quando houver explotação, que, no entanto, até hoje não se implementou no país. Então, Vossa Excelência, somente, realmente, havendo esse desencarceramento, uma vez que a superlotação é o pilar de todas as violações, permitirá que tenhamos uma estrutura minimamente adequada para as pessoas sobreviverem no cárcere, o que hoje não vem ocorrendo, e a correção, então, dos rumos do Estado Democrático de Direito. Agradeço aqui, por fim, o espaço da fala, colocando o núcleo e a defensoria à disposição e a contribuição do debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo Biagione Lima, por sua contribuição. Passo agora a palavra aos doutores Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira e Pedro Paulo Lourival Carriello. São defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro, representantes da Defensoria daquele Estado. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, eu sou coordenadora de defesa criminal aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dividir o meu tempo com o doutor Pedro Carriello, que é o nosso representante da Defensoria Pública perante as Cortes Superiores. E, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, e o faço na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes,
a quem agradeço a oportunidade. É um momento ímpar, um momento de trazer tantas reflexões, tantas discussões, tendo como marco a DPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional. Eu gostaria de iniciar a minha fala dando voz a uma detenta, a uma pessoa encarcerada, a uma mulher encarcerada. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebe algumas cartas de pessoas presas e nessas cartas se revela as agruras do cárcere. Então, abre aspas, o sistema carcerário é muito precário aqui, aonde me encontro, no caso Taravela Bruce. Vivemos como animais, tanto na parte da alimentação quanto no convívio. Não tenho direito a nada praticamente. O não é mais certo do que o confere, por isso venho pedir ajuda. Sabrina, 28 anos, presa. Mais uma outra carta, né? Vossa Excelência, eu não tenho estrutura física e nem mental para permanecer presa. Minhas filhas é dependente de mim. Nosso sustento vinha de meu trabalho, que é de faxineira e passadeira. Márcia, 45 anos, presa. Essas cartas, senhores, elas revelam, né, na voz dessas duas encarceradas, elas revelam as dificuldades do sistema carcerário, sofridas por mulheres, não só por mulheres, mas também por homens, que em sua grande parcela são de maioria de pessoas negras, periféricas, pobres, indicando a seletividade do sistema. A prisão domiciliar que se busca para as mulheres mães, em pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, se colheu que 27% ainda, 27%, recentemente, essa pesquisa é inaugural, 27% tiveram as suas prisões domiciliares negadas, muito embora presentes os requisitos. Destaco ainda os altos índices de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, né, por crimes simples como furto de facas, furto de sabonete, 0,8 gramas de maconha, né, levando à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E não é demais marcar, que já se falou agora há pouco tempo, a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que acaba refletindo sobremaneira no impacto do sistema carcerário, alimentando o sistema carcerário, já que nós temos grande índice de condenações por tráfico de drogas, temos ainda percentual muito alto de negativa à aplicação, o reconhecimento do tráfico privilegiado, imposição de regime fechado, sem contar ainda nas hipóteses de reconhecimento fotográfico que vem despertando, né, o olhar atento do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outras cortes. O reconhecimento, a decretação de prisão preventiva por força de reconhecimento fotográfico, né, chama a atenção e alimenta o cárcere de forma desmedida. Então, senhores, já terminando para o término da minha fala e passar a palavra para o doutor Pedro, nós estamos aqui a conclamar, né, a pleitear uma melhor observância das nossas regras no que diz respeito à política de drogas, no que diz respeito às prisões cautelares, às conversões das prisões em flagrante em prisão preventiva, no que diz respeito ao reconhecimento fotográfico. Só assim nós vamos conseguir, né, mudar esse estado de coisas inconstitucional. Por favor, Pedro, passo a palavra a você. Obrigado, Lucilena. Excelentíssimo ministro Gilmar Ferreira Mendes, demais participantes dessa importante audiência pública e familiares. Olha, o sistema carcerário é tão perverso que ele não só violenta a pessoa encarcerada ou quem está no epicentro. Ele transcende, ele acaba atingindo, você vê pelo que foi declarado, pelas familiares, e machuca todos nós.
é necessário uma espécie de empatia estrutural. Né? É importante que o Poder Judiciário, senhores juízes que estão nos ouvindo, é importante que os senhores tenham uma empatia estrutural com o tema do desencarceramento. Uma outra questão que eu queria tocar aqui, a gente tem algumas poucas certezas na vida, mas algumas são assim muito claras. A Terra é redonda e há um superencarceramento. Qualquer discurso, qualquer fuga a esses pilares, principalmente do superencarceramento, a ciência evidencia o absurdo que é. São dados, experiência, testemunhas, vivência, convivência. O preso tem cheiro, tem cor. Não é possível não notar isso pelos relatos feitos aqui. Portanto, nesse caminhar, é de suma importância evidenciar o seguinte, que a Defensoria Pública e as defensorias têm dados, sim, têm prognósticos, têm memoriais. Nós apresentamos, ministro Gilmar, inclusive, dados desde a porta de entrada da audiência de custódia até o sistema de execução penal. E aí, o que nós oferecemos? O que nós estamos ofertando a essa Casa de Justiça, a essa audiência pública? Primeiro, que não há como não fugir dos HCs coletivos. Os HCs coletivos hoje são modelos decisórios de suma importância. E a partir deles é que qualquer tipo de melhora que houve, se houve pequena, foi fruto desse modelo acionário. E as pessoas ainda querem rejeitá-lo, uma espécie de, não, vamos resolver caso a caso. E aí, o que nós queremos aqui ofertar aos senhores, como já foram ditos? É de suma importância perceber que, por exemplo, um HC coletivo no Rio de Janeiro, no período da pandemia, que trouxe uma decisão para evitar que as pessoas no regime aberto ou na VPL voltassem, isso diminuiu o fluxo, e foi um HC coletivo. Né? A própria importância da súmula 56, ela precisa ter mecanismos mais concretos de efetivação. E aí, ministro Gilmar, não há dúvida, por exemplo, das medidas reparadoras. O cômputo da pena em dobro, que já aconteceu, já foi dito aqui, que o sistema interamericano já nos dá essa possibilidade, que isso seja estendido a todo o Brasil, com o critério, seja, um dia de pena vão valer 2, em razão do sistema de flagelo, esse inferno de Dante. Se Dante voltasse à Terra, o local que ele escolheria para reescrever a sua obra seria o sistema carcerário brasileiro, eu não tenho dúvida disso. E nesse sentido de tentar amenizar esse inferno, é necessário que a gente tenha, não é uma cautela, mas muito pelo contrário, que a gente transceda a questão, portanto, de cautelas, de autonomias funcionais, de visões pequenas para a solução, e sejamos grandes, fortes, uma montanha de decisões importantes, como, por exemplo, essa do cômputo da pena em dobro, de medidas reparadoras, uma arquitetura penal que permita que o sol seja para todos. Veja, a gente tem HC coletivo para banho de sol. Olha que loucura que nós estamos chegando, ministro. Banho de sol por 2 horas. É importante também lembrar da remissão ficta, ministro Gilmar. Essa tem um impacto muito forte, mais do que a ideia. É importante um bom salário ser pago ao preso, mas não tem oferta de trabalho nem de estudo. Então, ou seja, vamos trabalhar com a remissão ficta, ou seja, o Instituto da Remissão Ficta, que os senhores já reconheceram, hoje apenas 19% das pessoas privadas de liberdade trabalham em unidade prisional. Ou seja, o que adianta discutir que existe um instituto que não temos ele na sua efetividade? Outro elemento importantíssimo é o número clausus. É evidente que esse princípio da ocupação prisional taxativa, com uma central de vagas controlada pelo CNJ, evidentemente com toda a publicidade inerente, ou seja, que haja um controle através de um programa, evidentemente, de um programa controlado não pelo Poder Federal, não pelo governo do Estado, mas pelo CNJ. E, evidentemente, com participação da sociedade, das defensorias públicas, na contribuição. E, finalizando, ministros, senhores, eu queria lembrar que as cartas são muito referentes no sistema prisional. As cartas de Mandela, as cartas do exílio, de certa forma, do Enfio. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, quero lembrar uma carta do Enfio. É preciso a certeza de que tudo vai mudar. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão.
O importante é aproveitar o momento e aprender a sua duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. Eu quero que o judiciário veja esses invisíveis e esse espaço público, essa decisão, essa demanda, ela tem a possibilidade de minorar o inferno de Dante, que é o sistema brasileiro. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Agradeço as exposições da doutora Lúcia Helena e do doutor Pedro Carriello e passo a palavra agora aos representantes do CAGEP, Universidade Federal do Paraná, da USP, Seide, Catarina Mendes Valente Ramos e Luiz Renan Coletti. Com a palavra. Muito obrigada. Bom dia. Excelentíssimo senhor relator da audiência pública, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento a todas e todos. Nossa apresentação será dividida em 2 momentos. No primeiro, trarei precedentes internacionais de cortes regionais e universal quanto ao dever do Poder Judiciário e principalmente do juízo de execução penal, não apenas em determinar a prisão e soltura de pessoas, mas também de fiscalizar e controlar a legalidade das condições materiais de encarceramento. Após, o Dr. Renan apresentará nossa tese de que, no Brasil, desenvolveu-se um bloqueio institucional que impede ao juízo de execução penal realizar de maneira efetiva a fiscalização das condições de custódia prisionais, tratando-se de elemento que impede a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Quanto ao sistema ONU, além das regras de Bangkok, que tratam da temática do encarceramento feminino, prevendo direitos específicos à condição da mulher privada de liberdade, as regras de Mandela prevêem um sistema uniformizado de registro de reclusos, bem como de qualquer ferimento visível ou reclamação acerca de maus-tratos sofridos. Há, finalmente, a previsão de um sistema duplo de inspeção de estabelecimentos e serviços prisionais, tanto em âmbito interno das administrações prisionais, quanto externo, conduzido por órgãos competentes independentes. Já quanto ao sistema africano, além da declaração de Kampala sobre condições de prisões na África para determinar condições mínimas de encarceramento, também conta com um relator especial sobre prisões e condições de detenção na África, que examina a situação das pessoas privadas de liberdade no interior dos Estados-membros da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, podendo emitir guias de aconselhamento e recomendações direcionadas ao governo e à sociedade civil. Já quanto ao sistema interamericano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos conta com grande jurisprudência no assunto, além do caso IPPSC, já mencionado nessa audiência pública. No caso Presídio Miguel Castro versus Peru, foi reconhecido que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias para prever condições mínimas de encarceramento, prevenindo tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. No caso Soares Roseiro versus Equador, entendeu-se que a própria constatação da ausência de qualquer comunicação da vítima com o mundo exterior, de forma arbitrária, já seria suficiente para configurar a existência de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Importante precedente também é o do caso do Instituto de Reeducação do Menor versus Paraguai, em que se implica a responsabilidade do Estado de garantir aos reclusos as condições necessárias para desenvolver uma vida digna e contribuir com o gozo efetivo daqueles direitos que, sob nenhuma circunstância, podem se restringir, ou daqueles cuja restrição não deriva necessariamente da privação de liberdade. Por fim, versando especificamente acerca do dever do juiz de execução penal, tem-se o caso Chinchilla Sandoval e outros versus Guatemala, que aborda o enfoque interseccional de uma mulher privada de liberdade com doença grave. Foi alegado justamente que o Estado não lhe teria proporcionado condições mínimas de detenção adequadas para garantir os seus direitos, além de, embora tivesse recebido informações consistentes e periódicas sobre a situação de saúde da senhora Sandoval e seu impacto em sua vida e integridade por meio de pedidos de autorização para comparecimento a consultas médicas e 4 ocorrências de liberação antecipada, o juiz de execução penal não ofereceu proteção judicial, acabando por culminar na morte da senhora Sandoval. Conclui-se, portanto, que precedentes internacionais e regionais colocam como dever do Poder Judiciário o monitoramento das condições desumanas, ilegais e arbitrárias de prisões, ou levando em consideração alguma peculiaridade do caso concreto, em que um detento ou uma detenta necessitam de um atendimento. Bom, Excelência, bom dia a todas e a todos. Acredito que tenha ocorrido um
probleminha no final da conclusão da Catarina, mas não acredito que tenha havido alguma deficiência por conta disso. Ela ia concluir que, de modo geral, deve haver atuação em conjunto dos órgãos judiciais e administrativos do Estado para a efetivação e proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Agora, cumprimento novamente o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, relator desse habeas corpus, estendendo também aos demais presentes. Eu tenho como objetivo aqui hoje, excelência, apresentar a tese desenvolvida pelos nossos grupos de pesquisa, que é a CAGEP-UFPR, o NESID-UFPR e o NEPEPEP-USP, de que, quando o juízo da execução penal promove a fiscalização sobre a legalidade das condições materiais de encarceramento, as decisões que são dela decorrentes têm natureza jurídica evidentemente jurisdicional, e não administrativa, como vem se reconhecendo. Excelência, na esfera interna de proteção aos direitos das pessoas privadas de liberdade, a Lei de Execução Penal conferiu aos chamados órgãos de execução a função de promover o controle sobre a legalidade do cumprimento da pena no Brasil. Ao juízo de execução penal, por sua vez, conferiu-se a competência a dever de zelar pelo correto cumprimento de pena, de inspecionar estabelecimentos prisionais, tomar providências a partir disso e de interditar parcial ou totalmente aqueles que são inadequados. Essa competência fiscalizatória confere ao juízo da execução uma gama de prerrogativas que é muito importante, excelência, no que diz respeito à proteção coletiva dos direitos das pessoas presas. É por meio dessa autorização legal que se confere ao juízo da execução a competência, por exemplo, para aplicar o princípio do numerus clausus, ou mesmo o Instituto da Compensação Penal, ambos trazidos tanto ontem como hoje por várias e várias oportunidades. Nada adianta, excelência, o juiz executivo deter essa competência se ele não consegue executá-la. No Brasil, há um entendimento majoritário consolidado no STJ, no CNJ, que já foi retratado nesse Supremo Tribunal Federal, sustentando que a natureza jurídica das decisões do juízo de execução penal referentes à sua competência fiscalizatória não é propriamente jurisdicional, mas sim administrativa. E a proposta que sustentamos aqui é que essa tese administrativista, hoje repetida, decisões atrás de decisões do Poder Judiciário, precisa ser abandonada para caminharmos em direção à superação do estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário. Em primeiro lugar, porque se trata de uma tese que é anterior a e não recepcionada pela Constituição de 88. A posição administrativista foi originalmente sustentada antes da promulgação da nossa Constituição e reflete um ambiente que é claramente pré-constitucional, já superado há décadas, em que os atos administrativos penitenciários eram imunes ao Poder Judiciário, diante de uma suposta teoria das relações especiais de sujeição, conforme descrito, a experiência descrita pela própria doutora Carolina Barreto hoje, de que o juízo de execução penal se disse impossibilitado em intervir nas condições estabelecidas pelo Executivo. Segundo, porque a tese promove o esvaziamento da função fiscalizatória do juízo de execução. Retirar o caráter jurisdicional dessas decisões tem como efeito imediato a sua fragilização, de modo que não é incomum que a função fiscalizatória do juízo de execução penal, a despeito da grande potência que seja exercida por meio do envio de ofícios, com status de recomendações ao Poder Executivo. Terceiro, porque não há fundamento normativo algum para justificar qualquer vinculação ou liame que conecte, excelência, o Poder Executivo em sua atividade de administração penitenciária e o Poder Judiciário no controle dessa. O fato do juízo de execução penal constantemente se deparar com normas de direito administrativo no seu dia a dia não torna em administrativa a competência que é jurisdicional. Pelo contrário, expõe a complexidade e a autonomia conferidas ao juízo de execução penal, cujas decisões, obviamente, só podem ser jurisdicionais, como de qualquer outro juízo. A jurisdicionalização da função fiscalizatória do juízo de execução penal, finalmente, é pressuposto inevitável para caminhar em direção à superação das inconstitucionalidades no cárcere. As decisões inseridas nessa competência são expressão do controle jurisdicional de políticas públicas, têm grande potencial no que diz respeito à proteção coletiva de direitos das pessoas presas e, portanto, precisam ser reconhecidas como tal. Sua consolidação não depende da autorização de instâncias superiores dentro dos tribunais e, principalmente, o seu descumprimento enseja a responsabilização civil e criminal das autoridades penitenciárias. Afinal, trata-se aqui de descumprimento de decisão jurisdicional. Como encerramento da nossa participação, excelência, gostaríamos de agradecer a atenção e trazer um vídeo contendo a intervenção da Frente pelo Desencarceramento do Estado do Paraná. Muito obrigado. Eu sou sobrevivente do sistema carcerário e articuladora da Frente pelo Desencarceramento do Paraná. Junto a familiares, amigos e sobreviventes, manifesta a dor e o luto por Silvia Alves de Andrade, mulher que, poucos dias antes de receber seu alvará, foi vítima da Covid-19, mais uma vítima do Estado brasileiro. A inconstitucionalidade do sistema carcerário não é apenas um conceito jurídico. Ela está no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós, sobreviventes, pessoas em vulnerabilidade social, não temos nossos direitos garantidos.
e a democracia não chega até nós. Outro caso que eu quero relatar que acontece aqui no Paraná é o caso da companheira que em 2018 foi concedida a sua liberdade provisória no início do seu processo, conforme o artigo 117 da LEP. Porém, após o trânsito em julgado recentemente, expendiram um mandato de proibição de liberdade. Foi solicitada sua prisão domiciliar com uma vasta documentação e laudos médicos, demonstrando que ela tem um filho de 9 anos com síndrome de Williams, um atraso psicomotor, cujo cuidado exige sua presença. Mesmo assim, o judiciário indeferiu nossa solicitação, afirmando que não foi comprovado a impressibilidade. Por isso e por muito mais, entendemos que é crucial o aprofundamento das garantias da LEP, o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e fiscalização da execução penal, com uma maior presença do Poder Judiciário, para a efetivação das decisões dos tribunais superiores, como é o caso do habeas corpus aqui citado, bem como a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Quem sabe assim, deixamos de encarcerar pais, mães, filhas e filhos. E quem sabe assim, Silvia Andrade estivesse viva. Obrigado à contribuição de Catarina Mendes Valente Ramos e do Dr. Luiz Coletti, que fizeram essa exposição. E passamos agora para a última exposição da manhã, antes do debate final, dos defensores públicos, Cíntia Lusato, Alessa Pagan Veiga e Messi Elmer Castro Vasconcelos, que dividirão o tempo. Áudio. Doutora Cíntia, estamos sem o seu áudio. Agora sim. Bom dia a todos e todas. Saudamos o senhor ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimentamos os participantes dessa importantíssima audiência. A população prisional do Rio Grande do Sul é de 42.700 pessoas, enquanto a capacidade de engenharia dos estabelecimentos é de 26.300, ou seja, temos um déficit de mais de 16.400 vagas, o que demonstra a superlotação. Há 5 anos, por ocasião da concessão da medida cautelar na DPF 347, a população prisional era de 8.000 pessoas privadas de liberdade a menos, e se verifica que muito pouco ou nada avançamos, não obstante as decisões dessa Corte. Desde longa data, o sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul é promotor de graves violações aos direitos das pessoas privadas de liberdade. Tanto é que, no final de 2013, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos deferiu a medida cautelar, determinando uma série de medidas ao governo brasileiro para salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos reclusos do então Presídio Central, hoje cadeia pública, com ações imediatas para a redução da superlotação do principal estabelecimento deste estado, o que ainda não ocorreu, pois atualmente conta com 3.528 presos, quando sua capacidade de engenharia é de 1.824 reclusos, não tendo havido quaisquer melhorias relativas às violações apontadas no relatório. Os problemas relacionados à superlotação carcerária neste estado, de lá para cá, se agravaram, inclusive com períodos em que presos ficaram algemados em viaturas e na própria via pública, em frente às principais delegacias da capital e da região metropolitana, ou com a manutenção de presos nas celas de delegacias de polícia em período superior a 24 horas, o que tem demandado ações permanentes da Defensoria Pública do Estado junto às demais instituições, na tentativa de estancar tamanha violação dos direitos humanos. E acreditamos que o problema da superlotação, ao par do espírito encarcerador incrustado na nossa sociedade, é causado também pela não observância tanto dos textos legais, quando banaliza a prisão cautelar ou não oportuniza a substituição dessas por medidas alternativas, como pelo descumprimento sistemático das decisões como as prolatadas nos HCs coletivos 165, 704 e 143641.
No que tange ao presente HC coletivo, a Defensoria Pública do Estado recebeu o levantamento parcial da SUSEP, e aqui eu digo parcial porque ficou de fora a maior cadeia gaúcha e outros estabelecimentos, que dão conta que no sistema prisional do Rio Grande temos 1.254 pessoas que se enquadrariam no HC 165704. E desse número, 392 são mulheres que já deveriam ter sido beneficiadas pelo HC 143641. Nesse número de mulheres, enquadramos as gestantes que, não obstante as vias do parto, com 38, 40 semanas de gravidez, possuem gravidez de risco ou outras comorbidades. Elas não obtiveram a prisão domiciliar. Sinale-se ainda que em muitas comarcas o Estado sujeita o encarceramento feminino em celas dentro de casas masculinas em total desacordo com a legislação e afronta aos direitos fundamentais, onde sequer há número suficiente de agentes mulheres, gerando uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Assim, em face do relatado, eu chamo a atenção nesta audiência para o fato de não restarem cumpridas as ordens emanadas dessa Suprema Corte, permanecendo o estado de coisas inconstitucional. E eu passo a palavra à colega doutora Alessa Pagan Veiga, da Defensoria de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, colegas da luta prisional e familiares. Em Minas ainda temos presas grávidas, lactantes, com filhos menores em tráfico. Maria, presa por furto, estava desesperada para saber onde estavam suas filhas. Descobrimos que elas estavam sozinhas, uma de 5, cuidando de outra de 3, com especial, passando fome, sem audiência de custódia. João cumpre medida de segurança em presídio há 3 anos, sem avaliação. Tem suicídio e São Mato Grosso. Dando continuidade, aqui pelo imprevisto técnico à colega Alessa, eu cumprimento a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, em nome de quem saúdo todas e todos os participantes desta audiência pública. Agradeço e louvo os esforços desta relatoria e do Supremo Tribunal Federal pelo enfrentamento histórico e direto das questões do sistema carcerário. E faço aqui, ministro, um especial registro da iniciativa conduzida, então, por Vossa Excelência no CNJ, do projeto Começar de Novo, em 2009, do qual tive a honra de participar e que tão relevante foi para o estado do Amazonas na época. De 2009 até o presente, o balanço do sistema prisional amazonense não se mostrou positivo. Ao contrário, eventos de repercussão internacional e nacional, como os ocorridos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 2017, e nas demais unidades do sistema em 2019, até as recentes insurreições experimentadas em Manaus na semana passada, apontam para a necessidade de mudanças urgentes. Nesta breve intervenção, com a vivência profissional da Defensoria Pública do Amazonas, destaca-se que a implementação da força decisória no HC 165705 e demais ordens coletivas, no contexto da regionalidade geográfica amazônica, dependerá da construção de protocolos e balizas mínimas de racionalização do procedimento de transferência de presos. Para que se supere o abismo geográfico e a desigualdade intermunicipal entre cidades como Manaus e Santo Antônio do Içá, por exemplo, distantes mais de 800 quilômetros entre si, de forma propositiva, sugere-se pela obrigatoriedade da criação do banco de dados oficiais contendo as informações de guarda e paternidade a ser coletada por ocasião do momento inicial do ingresso do preso no sistema, integrando assim o rol de providências da Resolução 369 do CNJ. Ainda, em recente pesquisa realizada pelo Núcleo de Atendimento Prisional da Defensoria do Amazonas, realizada com levantamento de todas as presas nas unidades prisionais de Manaus, constatou-se que 60% da população carcerária feminina está relacionada com o crime de tráfico de drogas. E neste rol, ministro, a quantidade de droga em questão não ultrapassa 100 gramas de substância, motivo que destaca a importância de segmento e conclusão do recurso extraordinário 635659. Destaco, em conclusão,
que após a instalação do Núcleo de Atendimento Prisional na Defensoria, em todas as unidades da capital, já se encontra verificável a redução em pelo menos 10% do número de presos provisórios, indicando que o fortalecimento da assistência jurídica é medida componente do quadro de soluções possíveis para o enfrentamento destes desafios. Ao final, faço votos de êxito na condução decisiva de Vossa Excelência neste julgamento, com os versos do poeta amazonense Tiago de Mello, para que fique restabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. Obrigado. Obrigado. Mestre, eu não sei se a doutora Alessa ainda gostaria de tentar concluir. Sim, ministro, perdão. Nossa sugestão é identificar o grupo de hipervulneráveis, as mulheres, medidas de segurança, LGBT, idosos, grupos de risco indígenas, já na custódia, com a experiência de Cuiabá, no Mato Grosso, com atendimento da equipe psicossocial do sistema prévio à justiça, que possibilitaria melhor análise para o juízo já na audiência de custódia e encaminhamento para a rede, CRAS, CREAS, CAPS, Conselho Tutelar. Outra sugestão é a elaboração pelo CNJ de resolução para o grupo de risco permanente com pessoas de doenças graves. Em Minas, presos e presas cumprem pena longe dos filhos em violação à jurisprudência internacional, caso Norim Cartimã, e o Estado não compra passagem quando liberados. Ministro, nós temos dezenas de loucos infratores em medidas de segurança que se encontram em presídios comuns há anos, como se condenados fossem. Temos mais de 300 pessoas na fila de internação, que por lei nem poderia, que só em caso de surto. Minas foi palco do Holocausto Brasileiro, onde morreram 60 mil pessoas. Barbacena, hoje, está difundida nas unidades prisionais. Precisamos urgente do levantamento de dados e aplicação da lei antimanicomial, com agenda especial pelo DMF. Pontos marcantes de Minas, aqui eu só vou trazer 4 pontos. Temos galpões de semiaberto dentro de regime fechado, que só serve para moeda de troca de facções criminosas. Temos cidades com êxito, com tornozeleira, aplicação do HC coletivo do STJ, súmula vinculante 56, que diminuiu em 41% os crimes graves. Então, sugerimos o semiaberto harmonizado, igual ao do Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Temos excesso de violência dentro do cárcere. Ministro, pedimos socorro. O uso de spray de pimenta, conforme o regulamento de Minas, só poderia ser usado por chefe de equipe em situações excepcionais, mas é usado por qualquer policial penal em puro e simples desvio de função. Temos equipes de saúde não completas e precisamos da efetivação da PNAESP. Temos racionamento de água, previsão de água tratada para o canil, mas não para os presos. Sugerimos a juntada de decisões dos tribunais superiores diretos no CEU, pois não é rara a demora para conhecimento da diminuição de pena pelo juízo de execução penal. E temos diuturnamente impedimentos indevidos, com a demora de soltura. A Defensoria Pública de Minas Gerais desculpa mais uma vez a rede e agradece a abertura de fala. Obrigado aos representantes das defensorias, Cíntia Lusato, Alessa Pagão Veiga e Messi Elmer Castro Vasconcelos, representantes do Estado do Rio Grande, da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Amazonas. Agora passamos à parte final da nossa audiência pública, com a participação de representantes dos tribunais. E alguns pedem a palavra. De início, concedo a palavra ao desembargador Rui Mugiati, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Bom dia a todos e todas, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que preside esta audiência pública, peço permissão para, em sua pessoa, cumprimentar todos os presentes neste evento. Inicialmente, eu gostaria de mencionar o que todo esse temário que foi abordado nesta audiência mostra um fenômeno que é a cultura do encarceramento. E esse fenômeno ele precisa ser
entendido para que nós possamos encontrar os caminhos de solução dos problemas que esta cultura do encarceramento está criando. E nós percebemos que todas as pessoas, por ser um fenômeno cultural, todas as pessoas estão envolvidas nessa cultura do encarceramento que está na nossa sociedade. E nós sabemos que a cultura, os elementos culturais atuam por trás das pessoas, por assim dizer. Esses elementos elas fornecem os subsídios para a formação de raciocínios, de argumentos e de atitudes, sem que a pessoa muitas vezes se dê conta disso. E os juízes e os promotores fazem parte da sociedade. Eles também vão retratar essa cultura a partir do momento em que aquilo envolve as pessoas por todos os lados. Então, no momento em que nós deixamos de ter uma consciência crítica e com um olhar atento, nós podemos superar essa situação, mas isso não é fácil, é necessário a capacitação, é necessário o diálogo constante para nós podermos abrir os olhos para toda a problemática que essa cultura do encarceramento traz com ela. Então, nós vemos que isso é muito importante que haja, em relação a magistrados, inclusive do segundo grau, das instâncias, da segunda instância dos estados, que haja o envolvimento deles, no sentido de todos juntos, né, no judiciário e também no Ministério Público, porque isso é algo que vai afetar todas as instituições, encontrem essa realidade e procurem localizar os caminhos para a superação de todos os problemas que essa cultura do encarceramento traz. E então há necessidade de envolvimento de todos os magistrados, inclusive os da segunda instância, porque nós sabemos, por exemplo, que o juiz que está lá no interior e que quando ele toma uma decisão, ele já fica olhando como isso vai repercutir no tribunal, e se isso for confirmado, a sua decisão confirmada vai ser depois a premissa para as próximas decisões. Então, a segunda instância tem um papel importantíssimo nesse momento para que nós desvelemos toda essa realidade e possamos atuar conforme a Constituição Federal. E um outro ponto muito importante é em relação ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que hoje está em quase todos os estados da federação. E ele permite que os magistrados possam ter o conhecimento de todos os aspectos, de todos os processos no país inteiro. E isso faz com que tenhamos instrumentos importantíssimos nas mãos para podermos decidir de modo adequado. Então, também a implantação do SEU em todo o território nacional, sem nenhuma exceção, de grande importância para que a solução dos problemas da audiência pública sejam efetivamente resolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Rui Mugiati. Passo agora a palavra ao desembargador Fernando Zardini Antônio, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Bom dia, ministro Gilmar Mendes. Gostaria inicialmente de parabenizá-lo por esta iniciativa de realização desta audiência pública. Em nome de Vossa Excelência, saudar aqui a todas as autoridades que participam deste importante evento. Ministro, as minhas palavras elas serão breves e se direcionam a destacar a importância do Conselho Nacional de Justiça na coordenação nacional das políticas públicas afetas ao sistema prisional. Eu rememoro inicialmente o ano de 2009 em nosso estado, quando Vossa Excelência, à frente do CNJ, coordenou aqui o mutirão carcerário. Eu, sem dúvida, posso afirmar
que aquele momento foi um marco transformador da política prisional aqui no estado do Espírito Santo. Tínhamos 13 unidades prisionais, passamos a 35. Foi organizado todo um corpo de agentes penitenciários com diversas especialidades para poder atuar dentro do sistema. E, a partir dali, as iniciativas que o Conselho Nacional de Justiça adotou foram fundamentais para que nós pudéssemos ter uma interlocução com todos aqueles que integram o sistema de execução penal, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e, por que não, também o Poder Executivo, passando a tratar as matérias de forma sistêmica. E, nesse particular, o Conselho Nacional de Justiça hoje, através do Departamento de Monitoramento e Fiscalização, ele tem sido essencial para que nós possamos dar seguimento a esse trabalho. Nós hoje, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, tratamos desde a porta de entrada à porta de saída. Começamos com as audiências de custódia, ainda na gestão do ministro Lewandowski, depois com o Banco Nacional de Mandato e Prisão 2.0, na gestão da ministra Carmen Lúcia, e eu vi agora há pouco o desembargador que me antecedeu falar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, uma ferramenta importantíssima que aqui já encontra-se em pleno funcionamento, também com o diálogo construído entre as diversas instituições e poderes, e tenho certeza, fazendo coro ao que disse o colega, que, se aplicado nacionalmente, será uma importante ferramenta a nos orientar na construção de políticas públicas direcionadas ao sistema. Ainda, na sequência, tivemos aqui o Banco Nacional, os escritórios sociais, né, e a parceria com o PNUD, que foi feita também pelo Conselho Nacional de Justiça, onde os técnicos têm contribuído de uma forma expressiva na construção desses diálogos. Então, as minhas palavras elas se direcionam a isso, né, para destacar e ressaltar a importância que essa coordenação em âmbito nacional ela tem tido, né, e a sua relevância para que nós possamos seguir buscando cada vez mais a melhoria do sistema, que para todos nós é extremamente desafiador. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, desembargador Fernando Zardini Antônio, por suas observações. E passo agora a palavra ao desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, corregedor regional, representante do Tribunal Regional da 5ª Região. Senhor ministro Gilmar Mendes, agradeço a Vossa Excelência essa oportunidade de participar. Louvo esta iniciativa, porque entendo que o judiciário precisa cada vez mais construir suas decisões com a oportunidade de colher as manifestações de todos os interessados e de todas as pessoas envolvidas nos temas a eles submetidos. A construção da decisão judicial, a cada dia, ela mais necessita realmente desta obtenção desses elementos. E, no caso concreto, esta preocupação com o desencarceramento ela é válida, e eu diria mais, existe uma preocupação que eu acho que deve ser nossa, de que o Estado Democrático de Direito ele se faça presente em todo o país. O próprio conceito de Estado exige realmente que haja um controle de um determinado território e que a população ali possa viver em paz e sob o império da lei, sob o império do direito. E, da mesma maneira como nos preocupa o fato de existir parcelas do território em que a população está refém de organizações criminosas, eu acho que a gestão do sistema penitenciário não pode olvidar da necessidade de atentar para a possibilidade desses grupos criminosos também se utilizarem do sistema para angariar mais integrantes para os seus quadros, de modo que qualquer iniciativa que venha no sentido de, através da educação, através da religião, através do trabalho,
direcionar essas pessoas que ali estão para que possam ser incluídos ou reincluídos na sociedade, né, dependendo do caso, merece o nosso apoio. E da parte da 5ª Região, nós já estamos justamente tentando, através do GMF, encetar iniciativas sempre na busca de que o sistema como um todo ele propicie realmente o melhor enfrentamento da problemática do encarceramento em massa, que induvidosamente é algo a merecer uma atenção especial e a merecer uma intervenção especial. De modo que louvo essa iniciativa e desejo que outras mais venham a acontecer, sempre com a participação de vários componentes da sociedade, pessoas de vários segmentos, e o judiciário precisa, sim, em todas as suas áreas, também estar atento e colher tudo isso para que possa melhor deliberar nas demandas sobre sua responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Hélio Vanderlei Siqueira Filho. Passo agora a palavra ao desembargador Fernando Wolff Bodziak, presidente do Observatório Interinstitucional de Direitos Humanos. Senhor ministro Gilmar Mendes, uma saudação muito especial a Vossa Excelência, que estendo a todas e a todos os participantes desta audiência pública. Muito brevemente, eu gostaria de dizer que o Poder Judiciário do Paraná vem trabalhando de forma consistente para consolidar uma política institucional de direitos humanos. Recentemente, em março de 2021, por iniciativa do presidente do Tribunal, o desembargador José Laurindo de Souza Neto, foi criado o Observatório Interinstitucional de Direitos Humanos, que se soma ao GMF, ao Conselho de Supervisão da Infância e Juventude, Coordenadoria da Violência Doméstica, dentre outros organismos. O observatório está alinhado aos macrodesafios do Poder Judiciário estabelecidos pela Resolução 325 do Conselho Nacional de Justiça e reflete o comprometimento do Tribunal com a valorização do ser humano. É um órgão de caráter consultivo e composto por magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, organizações da sociedade civil, servidores, associações de classe, etc. Temos que continuar trabalhando para mudar a cultura do encarceramento, como foi dito várias vezes nessa audiência, altamente nociva e prejudicial, e fortalecer a rede de proteção para assegurar os direitos fundamentais da população mais vulnerável, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e muitas outras. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhor ministro, e a toda a sua equipe de apoio pela iniciativa de realizar este evento de tamanha magnitude, reunindo excelentes debates e ricas contribuições. Ao me despedir, desejo a todas e a todos os participantes um excelente dia. Obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, desembargador. Passo a palavra agora ao senhor subprocurador-geral da República, Procurador Federal dos Direitos Humanos, doutor Carlos Vilhena. Caiu? Vamos aguardar algum tempo pelo doutor Carlos Vilhena. Já não conseguimos conexão com o doutor Carlos Vilhena, a quem agradecemos
a presença desde o dia de ontem, agradecer a presença dos senhores e, então, caminhamos para o encerramento desta audiência pública. Senhoras e senhores, os dias de ontem e de hoje demonstraram o tamanho do desafio que deve ser enfrentado para que possamos avançar na questão do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Além disso, tomamos conhecimento de denúncias graves que devem ser devidamente investigadas e, eventualmente, punidas pelo sistema de justiça. As informações apresentadas durante a audiência pública demonstraram, ademais, a importância de se prosseguir com a fase de monitoramento e implementação deste habeas corpus coletivo, tendo em vista os sérios problemas relatados e as dificuldades dos tribunais no cumprimento da ordem. O caso em análise possui uma dimensão estrutural, uma vez que busca corrigir ilegalidades e inconstitucionalidades na complexa política pública carcerária que causam violações aos direitos e garantias fundamentais de um número significativo de pessoas. Anote-se que a doutrina e a jurisprudência de direito comparado assentam a importância dessa fase de implementação das decisões estruturais, as quais devem ser monitoradas por parte do órgão julgador. A título de exemplo, Libardo Ariza e César Garavito Rodrigues propõem, na Colômbia, um verdadeiro giro conceitual para que se analise de forma mais detida não apenas a fase de formação das decisões, mas também, e com especial atenção, a fase de implementação desses julgados. É com base nessa ideia que a Corte Constitucional colombiana instaurou uma ampla fase de acompanhamento das decisões que declararam a existência de um estado de coisas inconstitucional das políticas públicas existentes naquele país, em especial nos casos do sistema penitenciário e do deslocamento forçado de pessoas. Sentença T 153/98 e sentença T 025/2004. Outro sim, é importante assentar a necessidade de implementação progressiva e gradual desta ordem coletiva, tendo em vista a expressiva quantidade de tribunais envolvidos e de eventuais pessoas detidas que poderão ser impactadas pelo cumprimento da ordem. Em relação a esse ponto, entende-se, por exemplo, que a realização de audiências compartimentadas em blocos compostos por tribunais que apresentem características ou problemas semelhantes possibilitará o acompanhamento mais específico e aprofundado dos problemas enfrentados para o cumprimento do acordo, bem como das medidas a serem adotadas para a superação do estado de coisas inconstitucional no âmbito judicial do sistema penitenciário brasileiro. Cumpre reafirmar que a situação de tragédia humanitária vivida nos presídios possui conexão direta com a situação de insegurança pública vivenciada no Brasil. De fato, a melhoria das condições dos presídios, além de constituir um dever em termos humanitários e de proteção de direitos, aqui o que se impõe é o cumprimento da Constituição, pode promover a melhoria do nível de segurança pública como um todo. Com efeito, a diminuição da superlotação carcerária e a melhoria das condições de encarceramento poderá contribuir para a retomada do controle desses espaços pelo poder público, com o decréscimo da influência das organizações criminosas sobre atos ocorridos do lado de fora dos presídios e dos casos de aliciamento de pessoas detidas por crimes menos graves. Dito de outra forma, a manutenção do sistema nas proporções atuais contribui para que as pessoas detidas por crimes menos graves se tornem progressivamente mais perigosas nas escolas do crime que foram instaladas no interior dos presídios. Conforme destacado pelo ex-ministro Raul Jungmann em sua exposição na audiência pública ocorrida na data de ontem, quem garante, em princípio, a segurança das pessoas dentro das penitenciárias não é o Estado, mas sim as organizações criminosas. Corroborando essa afirmação, o relatório produzido pelo DMF para ser entregue nesta audiência pública, e mais uma vez eu cumprimento o Dr. Lanfredi pela sua atuação à frente desse importante órgão do CNJ, mas esse relatório
demonstra que a chance de uma pessoa privada de liberdade ser morta é 2,5 vezes maior que uma pessoa em liberdade. Isto pelas mais diversas causas, ou pela violência que se perpetra, ou pelas más condições sanitárias dos presídios, como nós vimos durante todas as exposições, ou ao largo de todas as exposições. Nesse cenário, não é difícil concluir que o Estado brasileiro tem reforçado a atuação das organizações criminosas a partir da falta de controle que decorre, dentre outros fatores, das condições de superlotação verificada nos presídios. A realização dessa audiência pública possui ao menos um objetivo já alcançado, que é o de dar visibilidade a essas situações de violações de direitos enfrentadas diariamente pela população carcerária. Quanto a esse ponto, destaco que foi apresentado recentemente projeto legislativo para instituir a Lei de Responsabilidade Social, com o objetivo de enfrentar, com metas e ações concretas, a pobreza existente no país. O objetivo desse projeto é promover a redução gradativa da pobreza. Conforme afirmei anteriormente, os chamados invisíveis compõem um quadro que nos enche de constrangimento. Recentemente, quando nós tratávamos dessa temática do auxílio emergencial, houve um debate sobre a liberação de recursos por parte do Estado brasileiro, mais especificamente por parte da União. E depois se verificou que, a despeito dessa liberação de recursos, um número grande de brasileiros, pessoas que eram notoriamente hipossuficientes, elas não estavam nos radares do Estado. Elas não estavam nos registros e nos cadastros dos estados. E a mídia timbrou de chamá-los de invisíveis. Ontem e hoje apareceram novamente essas expressões. A ideia é de que temos também no sistema carcerário esses invisíveis. Além da invisibilidade, um outro fenômeno existente na sociedade brasileira é a demonização daqueles que cometem crimes, com a submissão a condições incompatíveis com as regras mínimas do Estado de Direito. Portanto, além de conferir visibilidade a essas pessoas consideradas desviantes, marginais ou parasociais, também é importante se caminhar para a previsão, talvez no próprio contexto, talvez de um código de responsabilidade social, ou mesmo de uma lei em apartado, de um capítulo ou um tratamento autônomo sobre uma lei de responsabilidade penitenciária, que incorpore inúmeras propostas e sugestões formuladas na data de ontem e de hoje. É com essas reflexões que reafirmo o compromisso de darmos continuidade à etapa de monitoramento e de fiscalização do cumprimento da ordem coletiva proferida nos autos deste habeas corpus, inclusive em homenagem à proficiência das manifestações trazidas por todos os participantes desta audiência. Eu estou certo que esses 2 dias ficarão consagrados nos anais desta segunda turma, e por que não dizer do próprio Supremo Tribunal Federal, como dias de redenção de grupos marginalizados que foram e sempre deverão ser tratados como os protagonistas do sistema de justiça brasileiro. Agradeço a todos e desejo a todos os que participaram dessa exaustiva audiência bom descanso. Obrigado.